Olá! Começa agora o nosso encontro semanal. Nesta edição você acompanha a 20ª resposta sobre a terceira edição típica do Missal Romano de Dom Edmar Peron. Também assiste um pouco da história dos 60 anos da campanha da Fraternidade. Neste ano, a campanha da Fraternidade celebra 60 anos. A TV Aparecida resgatou a história de criação da campanha, que teve seu início em Nísia Floresta, na Arquidiocese de Natal, Rio Grande do Norte. Assista agora um trecho do documentário, disponível no YouTube da TV Aparecida. Que aqui em Nísia Floresta tornou-se fecundo, ou fecunda a campanha, com a presença das irmãs que ganharam o título de Irmãs Vigárias. A campanha nasce em Natal em 62, 63 as irmãs chegam em Nísia e 64, que é o próximo ano, 60 anos da campanha da Fraternidade. Nós fizemos uma lista de nomes, como a gente deveria falar sobre a campanha da Fraternidade. O nome que venceu foi exatamente Campanha da Fraternidade. Muitos outros, uns 15 nomes. Mas ganhou, vamos botar esse nome, Campanha da Fraternidade. A Campanha da Fraternidade teve uma proporção e uma adesão tão grande que se tornou referência no mundo. Para validar isso, tradicionalmente, o Papa sempre encaminha uma mensagem específica para a campanha. Em 1970, nós temos a primeira mensagem do Papa para a Campanha da Fraternidade. Desde então, todos os anos, nós recebemos essa mensagem. No Domingo de Ramos, durante a Quaresma, foi instituída a Coleta da Solidariedade, que tem como destino inúmeras comunidades espalhadas pelo Brasil. O Fundo Nacional de Solidariedade garante autonomia, dignidade e geração de renda para muita gente. A coleta a gente organiza da seguinte forma: nós priorizamos as famílias envolvidas na associação, que fazem a coleta, e a gente faz o pagamento a partir da comercialização do que a gente processar aqui. Então envolve sim a igreja particular, envolve a CNBB, envolve o grupo de profissionais e envolve, acima de tudo, a transparência. Hoje qualquer pessoa pode entrar no site da CNBB e verificar todos os projetos, onde foi cada centavo da campanha da Fraternidade. O padre José Weber foi assessor da música na comissão de liturgia da CNBB por 16 anos. É uma referência quando se fala em música bíblica e litúrgica no Brasil. Nesses anos, ele compôs inúmeras canções para o tempo da Quaresma e da campanha da Fraternidade, que são populares até hoje. Fazia os arranjos, escolhia os cantores também. Para celebrar os 60 anos dessa história de comprometimento com os valores do reino, o tema escolhido foi amizade social. Nós podemos até ser oponentes, torcer para times diversos, ter posições políticas contrárias, mas nós não podemos ser inimigos. Hoje a campanha da Fraternidade, depois de 6 décadas de história, por assim dizer, faz parte da vida de nossas comunidades. Agora você fica por dentro dos acontecimentos em nossa arquidiocese, na Igreja do Brasil e também no mundo, no nosso Giro da Semana. Queridos jovens, queridas jovens, tenho recebido muitas notícias boas da experiência da Lectio Divina 2024.
Em todos os lugares, houve uma resposta positiva da juventude que foi participar na noite do último sábado. Dia 24 de fevereiro, sábado, às 19 horas, faremos o segundo encontro, nos 12 lugares previstos em nossa arquidiocese. É belo ver a juventude dando essa resposta por uma civilização do amor, escutando a palavra de Deus, meditando esta palavra, orando e descobrindo passos que precisamos dar. E também estamos nos preparando para o caminho das 7 igrejas no dia 16 de março. Quero encontrar você lá. Vamos participar da Lectio e do caminho das 7 igrejas. Estão abertas as inscrições para o 8º Encontro Nacional da PASCOM, que acontece de 12 a 14 de julho em Aparecida, São Paulo. A temática escolhida para essa edição será a Pastoral da Comunicação, em uma mudança de época, desafios e perspectivas. Podem participar agentes da Pastoral da Comunicação e todos os que estejam envolvidos em atividades de comunicação e na ação evangelizadora. Para se inscrever, acesse pascombrasil.org.br. No dia 22 de fevereiro, a igreja celebra a festa da Cátedra de São Pedro. A cátedra, que está na Basílica de São Pedro, foi dada de presente ao Papa João VIII pelo rei Carlos da França. Esta cátedra é conservada como uma relíquia em uma composição barroca, obra do artista Gian Lorenzo Bernini, construída entre 1656 e 1665. Na penumbra da necrópole vaticana, coração da cristandade, permanece acesa a luz da fé de Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Sob o altar da Basílica Vaticana se encontram 19 urnas transparentes que conservam os fragmentos dos ossos de Pedro. Por muito tempo, pesquisou-se sobre essas relíquias que pertenceram a um homem de corporatura robusta, que morreu em idade avançada e dos quais faltam os ossos dos pés. Um detalhe que evoca a crucificação de cabeça para baixo, segundo a vontade do apóstolo. O Papa, que em 1939 ordenou as escavações debaixo da Basílica, foi Pio XII, e o local da sepultura de Pedro foi descoberto 10 anos depois. Somente em 1952 foi encontrado um nicho funerário coberto de grafites preciosos que continham ossos considerados do apóstolo. No dom do Papa Francisco a Bartolomeu em 29 de junho de 2019, solenidade de Pedro e Paulo, há também a intenção de Paulo VI. Certo da identificação dos restos ósseos em 1968, o Papa Montini ordenou a colocação dos mesmos em urnas transparentes. Das 19, pediu que 9 fossem colocadas numa caixa de bronze, que foi destinada à capela privada do apartamento papal, dentro do Palácio Apostólico. Aberta no Sagrado de São Pedro, no final do Ano da Fé, em 24 de novembro de 2013, a caixa foi colocada ao lado do altar, a pedido de Francisco. Esse relicário agora foi doado a Bartolomeu. Um pensamento que veio do Espírito Santo, assim explica o Papa na carta endereçada ao Patriarca Ecumênico de Constantinopla. Um presente que Francisco imagina ao lado das relíquias do apóstolo André, o pescador, o primeiro chamado. É o abraço de Francisco e Bartolomeu que indicam o caminho, já entrevisto em Jerusalém por Paulo VI e Atenágoras, que doou ao Papa Montini um quadro em que André e Pedro estão abraçados.
2 irmãos que ainda hoje não deixam de olhar para a unidade da igreja. Durante a Quaresma, a Catedral Metropolitana, com orientação de Dom João Justino, está realizando o Retiro Quaresmal. São várias formas de fazermos retiros. Certamente a forma mais intensa, mais conhecida é quando nós nos retiramos mesmo a um lugar mais afastado, ali nos recolhemos e por alguns dias nos dedicamos à escuta da palavra de Deus e à oração. Considerando que a maioria do povo de Deus não pode ter essa experiência de dedicar alguns dias a recolher-se, a estar fora para a oração, nós também podemos fazer retiros com pequenas pausas de escuta da palavra e da oração, de meditação, com indicações para que a pessoa possa, inclusive, depois rezar em sua casa, às vezes no ambiente do seu trabalho, em outras situações em que ela vive. Nós optamos por fazer esse retiro popular quaresmal aqui em nossa catedral, às sextas-feiras, às 6 horas da manhã. Vamos dedicar então 40 minutos à palavra de Deus, à meditação, à oração, com algumas indicações para que as pessoas possam, em suas casas, durante a semana, o intervalo que vai desta sexta-feira até a próxima, também rezar a partir, sobretudo, do Evangelho de cada dia. A meditação, a oração, e há sempre uma indicação de algum gesto pequeno, mas expressivo para dizer e manifestar que a pessoa está em sintonia com esse caminho quaresmal que iniciamos há 2 dias. Fazemos isso no tempo quaresmal, quando as pessoas têm maior disponibilidade, interesse e se esforçam para exercitar a oração. E é uma ótima oportunidade para retomar aquilo que às vezes no corre-corre da vida, do dia a dia, as pessoas vão deixando enfraquecer. Oxalá tenhamos um número significativo de pessoas para aderir a esse projeto do Retiro Popular Quaresmal aqui em nossa Catedral de Goiânia. O jejum é um exercício quaresmal muito próprio, né, para a experiência da conversão. É da tradição da Igreja. Então, de nossa parte, não só o jejum pessoal, que somos chamados a fazer, como bispos, como padres, como líderes das comunidades, mas também estimulando as pessoas a que compreendam e a que façam a experiência do jejum. Rezemos pelos aniversariantes da semana. No dia 25, o diácono Wagner Alves comemora mais um ano de vida. No dia 28, o padre Kevin Freitas celebra o seu aniversário natalício. E no dia 29, o padre Vanderly Borges comemora mais um ano de vida. Parabéns para todos os aniversariantes da semana e também para você aí de casa que comemora mais um ano de vida. Desejamos felicidades e que a paz de Cristo esteja sempre com você. E no próximo bloco você acompanha a 20ª resposta sobre a 3ª edição típica do Missal Romano. O nosso intervalo é rapidinho, não sai daí. Estamos de volta. Na 20ª resposta, Dom Edmar Peron fala sobre as mudanças que os fiéis já observam na celebração eucarística. Olá, queridos amigos, queridas amigas, nós estamos às portas do uso obrigatório da 3ª edição do Missal Romano. E gostaria de dedicar este programa, este momento de reflexão, a uma introdução, chamando a atenção para aqueles elementos que você, como leigo, leiga, religioso, religiosa, ao participar da missa, precisa estar atento. Pequenas adequações e mudanças. Para facilitar aquilo que eu vou dizer, então eu vou apresentar, junto com a minha fala, alguns slides.
Então, ali está a primeira página do nosso missal. É o missal romano, sempre o missal romano surgido com o Concílio de Trento, que foi reformado por decreto do Concílio Ecumênico Vaticano II e promulgado por autoridade do Papa Paulo VI e de São João Paulo II. Então, os santos papas Paulo VI e João Paulo II estão nas edições do nosso missal romano. Nós temos a tradução brasileira, isto é, portuguesa, da terceira edição típica, realizada e publicada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com acréscimos aprovados pela Santa Sé. Então, qual é o missal romano para as nossas comunidades que entra em vigor no próximo final de semana, primeiro domingo do Advento? É esse que nós temos em mãos, com os textos que nós temos, com os ritos que nós seguiremos. Quero chamar a atenção, então, de alguns elementos que você, ao participar da missa, precisará estar atento, atenta. No ordinário da missa, isto é, naquele jeito que a Igreja aprovou para que nós rezemos a missa, como está escrito na Desiderio Desiderave, o ordinário da missa revela a modalidade ritual que a Igreja estabeleceu para a celebração do mistério pascal. O Papa Francisco não falava nesse número 23 sobre o ordinário da missa, mas falava sobre esta modalidade ritual que a Igreja estabelece para que as comunidades celebrem o centro de sua fé, o mistério pascal. Celebrado, claro, no mistério santíssimo da Eucaristia. O primeiro elemento é atenção. Se na sua comunidade rezar o confesso, que é a primeira forma de realizar o ato penitencial, fique atento. Há uma pequena adequação. A adequação está ali, em vermelho. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, atenção, que está em vermelho é um elemento próprio desta terceira edição, este segundo minha culpa. Depois, na preparação das oferendas, há o diálogo de quem preside com a Assembleia Celebrante. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, o único sacrifício que a comunidade, que aquela Assembleia oferece a Deus, é agora ali apresentado nessa expressão, para que o meu e vosso sacrifício. Na nossa resposta que damos a quem preside, nós não falamos com Deus nesse momento, falamos com quem está presidindo, o bispo, o padre, nós dizemos assim: receba o Senhor, não é receba ó Senhor, mas receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, isto é, pelas mãos de quem está presidindo a celebração eucarística, para a glória do seu nome, isto é, do nome de Deus, para o nosso bem, o bem daquela comunidade ali reunida e de toda a sua Santa Igreja. Então, atenção, por enquanto nós rezamos e de toda a Santa Igreja. Então, nós vamos agora, mais fiéis ao texto original, dizer e de toda a sua Santa Igreja, isto é, a Igreja de Deus presente no mundo inteiro. Em seguida, é preciso estar atento, porque o modo de suscitar a aclamação memorial logo depois da consagração é diferente para cada uma das aclamações. Para responder, anunciamos, Senhor, a vossa morte, melhor dizendo, para aclamar, anunciamos, Senhor, a vossa morte, então quem preside dirá mistério da fé. Então a gente sabe, se diz mistério da fé, a aclamação nossa é anunciamos, Senhor, a vossa morte.
Se quem preside disser mistério da fé e do amor, nós responderemos todas as vezes que comemos deste pão. E se disser mistério da fé para a salvação do mundo, nós responderemos, nós aclamaremos, Salvador do mundo, salvai-nos. Então essas são as 3 maneiras novas de suscitar a aclamação memorial. Permanece aquela 4ª, da oração eucarística 5ª, tudo isto é mistério da fé, mas atenção, o modo como nós respondemos, o português foi refeito. Toda vez que comemos deste pão, toda vez que bebemos deste vinho, recordamos a paixão de Jesus Cristo e ficamos esperando sua vinda. Essas pequenas mudanças nos ajudam a ficarmos atentos no celebrar, sair do que nós chamamos do automático. Então, na oração eucarística, aquelas pequenas aclamações que erroneamente nós chamamos de respostas, elas permanecem na oração eucarística, mas elas foram harmonizadas, ou seja, sempre que se rezar pedindo que o Espírito Santo venha sobre o pão e o vinho, e o pão e vinho se tornem o corpo e sangue de Jesus Cristo, a aclamação da Assembleia será: enviai o vosso Espírito Santo, exceto para a oração eucarística 5ª, que continuará: mandai o vosso Espírito Santo. Mas em todas as outras, enviai o vosso Espírito Santo. Não haverá mais santificai nossa oferenda ao Senhor. Quando nós rezarmos ao Espírito Santo para que una os que irão comungar, todas as vezes nas diferentes orações eucarísticas, nas 13 orações eucarísticas, exceto na oração eucarística 5ª, a aclamação da Assembleia será sempre: o Espírito nos una num só corpo. Um outro elemento pequeno, mas que nós precisamos acostumar o ouvido, é que o finalzinho do embolismo, aquela parte que retoma o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal, ele termina de um modo diferente, está ali em vermelho. Termina assim: enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nossos ouvidos estão acostumados a ouvir por final Salvador e responder: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, atenção. Vejam que são, queridos irmãos e irmãs, pequenos elementos para nos arrancar do automático, porque o automático coloca as coisas de modo superficial na celebração e nos ajuda a experimentar a necessidade. Esteja atento, esteja atenta. Por fim, eu gostaria de frisar, como frisei ao longo desse tempo de formação nos diferentes lugares e ambientes, esta afirmação da Sacramentum Caritatis, número 89, que a Eucaristia se torne na vida o que significa na celebração, que ela seja, então, bem celebrada, mas que ela seja, acima de tudo, fonte de nossa salvação, fonte de nossa vida espiritual. Deste modo, você terá estes pequenos slides a ajudar na celebração da Eucaristia daqui para frente. Queridos irmãos e irmãs, esse vídeo ficou um pouco mais longo, espero que seja de ajuda a vocês. A todos abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a Eucaristia se torne na sua vida o que ela é na celebração. O nosso encontro vai ficando por aqui, mas continue nos acompanhando pelas redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração.
E eu te louvo, meu Senhor, meu